Olha que doideira. Não pode lá, não vou lá nada, vou lá perto. Doido. Ó. Tá na hora do gol. Já hora aí, vai pra caralho. Agora só o debol, hein? Esquerda ali, esquerda a ponta, ó. Já tá nada não, meu. É rápido, galera. Você tá doido. Olha isso aqui. Brincadeira não, tá? Nossa, é muito óleo, ó. Tinha óleo? Caralho.